Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Supply Talks aqui comigo, Alex Leite, host. Hoje eu tenho dois convidados, um amigo, Ricardo, muito bem-vindo. Prazer em tê-lo novamente como host aqui. Grande prazer sempre. E André, muito bem-vindo. Obrigado. Prazerzão estar com você aqui. Obrigado. E hoje nosso tema é de simbiose industrial. Nesse momento, talvez muitas pessoas, né, Ricardo, devem estar ouvindo. Oi? Que será isso? Simbiose industrial? Quer saber o que é? É muito fácil, Vamos é só saber. acompanhar, porque eu já vou começar logo com isso, André, de largada. Meados de 2015, você estava na Coca-Cola na época. Isso aí. Eis que você conhece pela primeira vez O termo. essa expressão em termos de simbiose industrial. Qual era o cenário que você enfrentava em 2015 na Coca? Tá, na verdade a gente tinha uma fábrica de sucos, processava, pegava fruta, processava em polpa de suco para fazer sucos, e eu tinha um resíduo das frutas, então resíduo de manga, maracujá, goiaba, abacaxi, então Para até ser mais, bem ser prático, o resíduo é a a casca. casca, a folha, a semente, era toda Entendi. essa parte. Só espremer a fruta, sobrou casca também tudo. Beleza. Isso. E o que a gente fazia com isso? Nada. Aliás, Nada. pagava para aterro, para Pra ter um resíduo, descartar. para um descarte correto, né? Perfeito, do item. perfeito. Poxa, mas isso não é dinheiro? Se eu tenho casca de uma semente, será que não tem algum valor isso? Então eu comecei a pesquisar onde eu poderia agregar valor nisso e eu achei um plano brasileiro de simbiose industrial. Então, Plano brasileiro de então, simbiose. assim, Aí já vem uma outra pergunta. Isso era do governo? do governo, Do governo? Sistema S, Caramba, Sistema S. onde você conseguia, onde tinha um mapeamento de todos, quem quisesse, as grandes empresas mapeavam o seu resíduo para deixar disponível para quem quisesse fomentar a utilização disso. Tá? Então, foi aí que eu comecei a interessar pelo assunto e entender, nossa, onde eu posso agregar valor, né? No meu resíduo, gerar uma economia verde, economia circular, né? Gerar um valor. Então, assim, foi essa a intenção. E aí na Coca, só dando desfecho aí da história, o que aconteceu? Aconteceu que a gente utilizou, né? Acabou usando, gerou até um mestrado para mim. Acabei estudando isso, né? Mas acabou utilizando dois resíduos, o de manga e o de maracujá, em forno industrial. A gente tinha uma empresa de papel perto, acabou vendo que o poder calorífico era bom para você utilizar, reduzir o consumo de gás ou de óleo e usava a fruta como um poder calorífico. Então, E aí passou a vender Passou a vender. o Passou a descarte vender, da passou a vender o manga, descarte, isso aí. por exemplo. Eu tive além da redução de custo, eu tive um Receita. incremento de receita, isso aí. Caramba, e aí, então define a simbiose industrial. Ó, se você for procurar na internet, simbiose, na biologia, dois seres ficando utilização mútua, né, e vivendo utilização mútua de uma vantagem, dos dois tendo vantagens de viver juntos. Industrial seria isso, você ter dois sistemas industriais, operativos, comerciais, vivendo juntos e atuando junto, um dependendo do outro. Nesse caso, eu dependia deles para consumir o meu resíduo e eles dependiam de mim para evitar gastar óleo ou gastar combustível. Essa foi a ideia. Isso pressupõe sempre, Essa é a então, uma relação de dependência bilateral, não tanto Isso. unilateral, né? Tá Isso. certo? Se você for buscar na literatura, né? Eu lembro que, de novo, fui atrás do mestrado para ver sobre isso. Começou na Dinamarca, né? O conceito, onde a Statoil, né? A Exxon foi fazer uma fábrica e ela precisava de água. E aí ela se juntou com o governo e fizeram uma simbiose entre pegar a água para a cidade, para o município e para a empresa. E dali já fomentou um parque industrial. E aí virou uma simbiose. Então, era um poço de água que acabava distribuindo para todo mundo e fomentou, acho que uma empresa de gesso, uma energia eólica, enfim. Aí dali o conceito. Se você for buscar na literatura, você vai ver essa história por trás disso. Obviamente, já deveria existir empresas que faziam simbiose. Não tinha o nome, mas não tinha cunhado o termo, o conceito saiu por aí. E aí, quando eu fui procurar no Brasil, você vê que há vários exemplos, né? Isso. Vários condomínios industriais, vários parques industriais. Há casos, por exemplo, trabalhei na Unilever, né? Um tempo que tinha uma planta que vendia vapor para outra planta. Então, existem esses conceitos, né? Hoje eu trabalho na Tate, é uma empresa que vive disso, né? A gente tem
um business muito grande em pectina, onde a gente vive em função de pegar o... Só fazendo uma pausa, explica o que é pectina, né? O básico da pectina, que a audiência não conhece pectina. Ela é mais utilizada. A pectina é um hidrocoloide, que palavra bonita, né? Ajudou bastante. Agora ficou claro. Agora ficou não, claro. hidrocolóide. Que ela serve como ingrediente alimentício, tá? Dá para servir para utilizar em muitas funções da cadeia, nas indústrias de alimentos. E como que a gente extrai esse produto da natureza, né? Através das cascas de produtos cítricos. Então, uma vantagem competitiva nossa, da minha empresa, é que hoje eu estou no cinturão mundial de laranja, né? Estou do lado do convertedor de laranja para suco de laranja, e o resíduo dele, eu pego o resíduo dele e transformo em pectina. Ou seja, eu estou nesse processo de simbiose. É natural na sua cadeia de valor, não é uma coisa acessória, né? Não. Comparado lá com a Coca-Cola ali, que você, né, tentou encontrar uma maneira para transformar uma despesa em uma receita. Isso. Mas não era a operação principal aquela, obviamente, era um subproduto da operação. A simbiose também pode acontecer nesse contexto. Agora, aí, nesse caso aí, a cadeia principal da empresa é dependente da simbiose, sabe? No meu caso, sim. Do deles, não, porque eles podem acabar utilizando para ração, produção de outros bens. Perfeito. Mas minha empresa necessita disso para viver. Então, ela necessita dessa... A simbiose é essa simbiose. Então, razão competitiva. Tudo é muito junto, né? Então, quando a gente fala de simbiose, tem que ter essa junção. Como vai ser o plano safra, quando vai começar a safra, quando vai terminar, como que vai ser o volume, não pode ter quebra, se parar eu paro também, porque, de novo, eu tenho produto fresco vindo 24 horas, 7 dias durante a safra. Então, assim, nesse caso, sim, tem uma sinergia, uma simbiose muito, muito forte, muito mais que uma sinergia, mas uma convivência mútua necessária, né? Caramba, que legal, muito bom. Então, o nosso bate-papo hoje é sobre simbiose industrial, que você já deu um exemplo, já deu 2 exemplos, mas falaremos mais, inclusive, no contexto de procurement, de inovação, de fornecedores. Claro. André, se apresente para a nossa audiência. Vamos lá, André. Primeiro, gente, prazer, né? Obrigado por vocês. Eu fico lisonjeado de estar aqui. É um fórum tão bem conhecido e renomado no mercado, né? E para quem está escutando a gente, saiba que fico à disposição. O bate-papo não tem que ser muito técnico, teórico. Tem que ser mais contraído aqui. E se precisar de tecnicidade, estamos aqui à disposição para o que precisar. Tá bom? Vamos lá. Eu sou André Brito, tenho 41 anos. Sou engenheiro bioquímico, então falar do hidrocoloide acaba sendo natural, né? Eu estudei na Escola de Engenharia de Lorena, tá? Então, mas eu sou daqui, natural aqui de São Paulo, né? E eu trabalhei na minha carreira em muitas empresas. Trabalhei em usina de álcool, na Dreyfus, trabalhei na Unilever, tanto na produção de sucos e alimentos, como também em personal care. Trabalhei na JDE de café, trabalhei também na Coca-Cola, né, como foi o exemplo falado, e a minha empresa anterior, a que eu estou hoje, que é a Tate, né, foi a Rect, onde eu também trabalhava com toda a parte de home care, e depois eu acabei também incorporando a parte de health products, né, na parte de medicamentos Rect, já que a gente falou, né, de Rect, muita gente também não conhece a Rect, né? Fala 3 marcas. Aí a galera fala, já sei. Veja, Vanish e Camisinha Ola. Acho que todo mundo conhece. Né? Ou SBP também. SBP também. Mas, e aí, e hoje eu estou na Tate, né, empresa multinacional inglesa, uma velha senhora de mais de 170 anos, inglesa, que está em atuação no mundo inteiro. Né? Eu não nasci em compras. Então é legal falar isso. Eu sou um cara que fui picado pelo bichinho de compras, então a minha carreira inteira eu passei manufatura, R&D, planejamento estratégico, demanda, eu fiz um pouco de tudo, tá? Mas eu estava na Rect, sempre trabalhando ao lado de compras, sempre trabalhando no end-to-end da coisa, né, no projetos, então sempre como um stakeholder ou um par de compras. Até que na Rect me veio a oportunidade de trabalhar em compras e aí, a partir disso, eu estou até hoje, porque é uma área muito legal. Divertido. Mas deixa eu te dar uma notícia, né? Já que você não nasceu em compras, ninguém nasce em compras. Apenas 0,01% das pessoas nascem em compras. Sabia disso, não? Não. É verdade.
Primeiro que já não tem faculdade. Isso é verdade. Não tem. Então, as pessoas vêm de formações bem diferentes. Eu vou pegar umas clássicas. A pessoa vem de administração, a pessoa vem de economia, a pessoa vem de engenharia. Já não tem faculdade. E normalmente a gente já fez essa pergunta em debates e fóruns nossos, né? A gente pergunta lá, pessoal, levanta a mão aí quem sempre sonhou quando era criança ser comprador. E para nossa grande surpresa, dá 0% na amostra. Né? Agora eu acho que essa pergunta não dá 0%, porque já tem muita área, cresceu demais. Com certeza. E acho que o pai ou a mãe já deve influenciar o filho, né? Porque a filha já deve olhar e falar, acho que vou ser comprador igual meu pai e minha mãe, né? Com certeza. Então talvez se fizer essa pergunta hoje apareça. Quantos? Talvez uns 5%. E não só você não começa, como também quando você recebe a notícia, olha, tem uma oportunidade em compras. Compras? Você fazia a testa. E é fácil, louco, né? porque Comprar é fácil. aqui a gente brinca demais, né? Porque a gente é uma escola especializada em compras, supply, e a gente brinca demais. A gente também tem um outro braço nosso dentro da Live Universe, que é o Ibramerc, que aqui é o Embrasc, né? Que é o supply de compras. A gente tem um outro braço Ibramerc, que é o comercial de marketing. Legal. Né? E a gente tem as duas áreas, tanto comercial quanto de compras. E a gente brinca, qual é a profissão mais velha da humanidade? Comprador e vendedor. Isso é verdade. É verdade. Em qualquer coisa, mesmo que você achar que, por exemplo, não, são mulheres que trabalhavam no entretenimento adulto, falando uma palavra bonita, né? A mulher do entretenimento adulto vendia Alguma coisa. e o homem comprava. Isso é verdade. Você pensar o escambo... Um trade. Cara, é um trade. Sempre envolvido. o homem, a profissão mais velha, e não existe faculdade. As duas profissões mais velhas da humanidade, compras e vendas, Não tem faculdade. não tem faculdade. Só que a curiosidade para vendas é muito natural que as pessoas foquem em área comercial, sei lá, seja com 16 anos, 17, fala, pô, quero trabalhar em marketing, quero trabalhar em vendas, quero vender, quero fazer negócio. É normal, né? Mas compras é muito difícil. Né? Compras não tem mesmo sonho. As pessoas meio caem de paraquedas. Isso é verdade. A diferença é a idade que vai cair. Se vai cair com 30, com 40, com 22, né? A sacada é a idade. Nós aqui, a gente tem um programa que a gente faz em company de mentoria, né, individualizada, como se fosse treinamento em company que a gente faz para a empresa, para os líderes, diretores e diretoras de compras. Mas a gente vende muito mais curso do que o programa de mentoria. Mas esse programa de mentoria que a gente tem é específico para quem? Olha a curiosidade, para diretores e diretoras que assumiram a cadeira de diretor ou diretora, CPO, head, e não era da área. Olha só. Isso não é incomum. Não é. Não é verdade, incomum. isso é verdade. A gente tem várias, porque aí, quando entra, né, a pessoa tem, sei lá, 10 anos de empresa, um baita de uma diretora, ela assume a área de compras, e aí ela entra, tem muito know-how de business, mas não tem tecnicidade. Né? Não tem. Então, muitos contratam a gente e a gente dá uma aula meio personalizada, porque não faz sentido pôr essa pessoa com altíssimo nível de maturidade no MBA, né? Não encaixa, né, com o perfil de alta liderança está no MBA. A gente cria um programa personalizado. Na minha carreira aconteceu 3 vezes esse tipo de situação. Aconteceu 3 vezes? E não existia mentoria na época, né? Você tinha que meio que sair batendo o braço lá e tal. E você pega e é legal hoje, né? Cara, é curioso, poder né? devolver Tem bastante gente que assume a área de compras com 40 anos direto na diretoria. Acho que no meu caso era uma alta gerência, né? E acabei entrando, e é o que você falou, há termos que você muita acaba coisa, pensando, muita né? coisa. Por exemplo, nunca, como operações, nunca pensei em prazo de pagamento. Nunca parei para pensar que quão isso impactaria a empresa, né? Tava tentando executar, fazer e produzir, vender, projeto novo. Nunca parava para pensar quão isso é importante, você ter um fluxo de caixa. Né? Então, tem terminhos que... Várias cláusulas contratuais. Tem muita metodologia, muita ciência e metodologia em compras, né? Então, por exemplo, a SWOT, eu brinco, né? Porque a gente é muito sábio, porque a gente repete isso aqui há muito tempo. A SWOT, a matriz SWOT do comprador é a matriz Kraujic. Sim. Kraulick Matrix. Cara, aí você imagina, para quem é de compras, é tipo a matriz SWOT. Se você não sabe o que é matriz Kraujic, você está meio fora do jogo, né? Arroz feijão. Arroz feijão, é o beabá. Mas se você entrou na área de compras, você não tem a menor ideia o que é matriz, o que é Kraujic, né? Isso aí. O cara já fala o quê? Fala, não, aí na mentoria, vamos te ensinar o que é matriz Kraujic. Mas esse é o fato, quando você é do dia a dia, você não precisa sentar na estratégia da categoria de um commodity. É isso. Isso. Se você tem vários.
Mas o comprador, ele tem que ter a estratégia do commodity dele. Eu concordo com você. Então tem muita tecnicidade. Inclusive, já fica a dica, hein, pessoal? Quem quiser aprender sobre matriz Kraujic, simbiose, plano de desenvolvimento, Joint Business Plan, eu vou falar mais um que a gente fala aqui. Joint Business Plan tem muito a ver com simbiose industrial. Claro. Temos dentro do nosso curso de MBA da Live University, o MBA de compras. Nós temos o MBA de supply e o de compras. Tem aula de Joint Business Plan, tem aula de gestão de fornecedores, tem aula de matriz Kraujic, toda a parte do Strategic Service. Clica aqui, vê o QR Code, baixa aí, inclusive desconto para você clicar aqui, beleza? Então, MBA. Mas vamos voltar aqui. Então, qual é o momento e como você desenvolveu na Tate, chama de Tate, né? O pessoal chama de Tate mesmo? Sim. Tate. Um programa, digamos assim, estruturado de simbiose industrial. Na verdade, esse negócio da Tate já nasceu assim. Isso. Né? Então, na verdade, lá atrás eles compravam maçã ou compravam laranja fresca para fazer isso. E um belo dia entenderam que, quando fomentou o mercado no Brasil, eles entenderam que vamos fazer essa sinergia. Então, hoje é muito mais uma visão holística, onde a gente pode fazer encontros com fornecedores ou encontro com clientes também, para tentar avaliar onde tem alguma simbiose ou não, né? Teve uma que eu trouxe da Rect, por exemplo. Posso fazer uma que eu trouxe da Rect que eu já estou implantando na Tate também. Que seria o quê? Né, na própria Rect tinha uma visita de um fornecedor, né? O fornecedor viu a gente olhando o nosso... Era um fornecedor de caixa. E ele viu a gente, o nosso plano de descarte, né? Uma máquina para amassar a caixa, descarte. E aí ele falou, mas vocês vendem essa para dessa caixa? Sim. Qual que é o volume? Mais ou menos isso. Nossa, então por que você não me manda direto? Já que eu sou o produtor de caixa. Né? Eu corto o aparista, né, que você está vendendo para alguém que vai juntar e vender para mim. Qual é a magnitude de eu fazer isso? Então você já fechou a economia circular nesse ponto. Então é muito mais prático. Ao invés de eu vender para alguém me pagar, o cara faz uma nota. Você tirou o elo da cadeia ali, tirou o elo e já ganhou. Então, assim, aqui hoje, na Tate, eu tento fazer isso, né? Como que você tem essa visão holística de tudo? Não uma visão de comprador categoria, né? Meu custo aberto, né? Meu open cost, como está meu commodity, subindo e descendo, minha crowd. Não, tem que ver tudo também, né? O que aquele cara que você vai pôr no seu crowd que vai poder trazer para você de algum benefício indireto por enquanto, mas que pode ser direto no futuro, né? Então, esse tipo de coisa. Por exemplo, a gente comprar cacau. Você vai discutindo qual que é a certificação que você tem que vai me agregar algum valor em alguma coisa. Então, não só ver isso, é tentar ver uma visão holística, é isso que a gente tenta fazer para tentar gerar uma simbiose. Então, tentando resumir aqui, ser direto na minha pergunta, você diria que a própria Tate já tem uma cultura natural de funcionar no modelo de simbiose como core. Sim, acho que sim. E aí isso cria uma cultura na empresa inteira, onde eventualmente o departamento de compras, por essa cultura, esse modelo comum de trabalho, acaba procurando isso de forma natural nos fornecedores. Entendo que sim. Obviamente que eu tento até mais fomentar mais ainda com a experiência que eu trago. Boa. Né? Vou dar um exemplo. Outro exemplo. Vamos discutir uma nova planta. Né? E eu vivi isso na Coca-Cola. Como eu posso fazer a simbiose com o município? Meu efluente eu posso ir via município ao invés de eu ter que fazer um investimento de CAPEX com efluente industrial? A outra empresa ao lado que vai ter alguma sinergia de utilitários comigo? Então tem esse tipo de discussão. Na Tate também tem um outro ponto. A gente tem uma simbiose com uma empresa de madeira que ela faz vapor para a gente. Então a gente evita ter toda a manutenção de uma caldeira, todo manutenção, trabalho, gerenciamento de uma caldeira, e o cara essa empresa que trabalha com madeira tem essa sobra, ele fez a caldeira e nos vende vapor. Então, de novo, né, ele tem uma parte... Não é minha fábrica, ao lado da minha fábrica, Perfeito. Ele me manda via tubulação, o reloginho passa a pressão e eu pago ele quanto a isso. Então, a gente já começa, vou pensar um greenfield, vou pensar uma nova planta, uma nova situação, já pensa, cara, eu não preciso fazer um investimento total se eu posso ter outros recursos alocados. Então, já coloca isso na pauta. É isso que eu falei, já virou cultura, virou hábito, né?
Porque o tradicional é isso, vamos construir do zero tudo. É. Não, mas não precisa hoje em dia, né? O que dá para eu facilitar, evitar o CAPEX e não ter esse investimento, ter esse ativo, diminuir esse desembolso inicial. É isso. Você, o curioso, vou até pedir para o Ricardo comentar também, é a sua positiva, repito, positiva naturalidade em falar isso. Né? Por que eu digo positiva naturalidade? Porque, por exemplo, só falando de podcast, eu vou falar de mercado, só falando de podcast, nunca ninguém falou com tamanha naturalidade. Né? O que existe é, por exemplo, vou abrir um Greenfield. Legal. Muita gente hoje já pensa num conceito que, de novo, é básico, mas fala, make or buy. Tudo bem, make or buy surge na cabeça ali do líder ali que vai falar, será que eu vou fazer tudo sozinho ou eu vou terceirizar alguma coisa? Fala, não, já sei, eu vou procurar terceiros para ver se eu não terceirizo o meu CD, se eu não terceirizo a energia, se eu não terceirizo o MRO, se eventualmente a parte do CAPEX da máquina, em vez de eu ser máquina com CAPEX, vamos de máquina com OPEX, serviço de assinatura. Essa cultura está muito melhor do que era há 20, 30 anos atrás. Antigamente era muito CAPEX, 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 eu faço tudo sozinho. Hoje em dia já tem uma análise natural de procurar terceiro se não é o core competence da empresa. Sim, sim. Mas você já pensa, você não sabe, mas você está numa minoria que pensa um item a mais. Não é nem se eu vou fazer sozinho, eu do make, e nem se eu vou comprar o terceiro. Você já pensa automaticamente como sinergia. Para trocar a palavra de simbiose, você já pensa em sinergia como primeira opção. Se não der, vai para a segunda. Se não der, vai para a terceira. É a ordem inversa. Eu acho que assim, não sendo tudo flores, né? Eu acho que lá atrás eu teve uma discussão muito forte entre as dores de ter a simbiose. Quais são as dores? É ter um contrato muito bem escrito, um mapeamento dia a dia muito próximo desse cara que vai trabalhar comigo de simbiose, porque imagina se eu perco o vapor. Vira quase um sócio, né? Ele é um sócio. Imagina, eu tô hoje no termo dessa pectina. Eu tenho o meu sócio da casca que tá moendo, fazendo suco de laranja e tá mandando a casca. Ao mesmo tempo, o cara tá fazendo o do vapor, tá fazendo a madeira e me mandando vapor. Se um dá um problema, o que acontece? Eu vou parar todo mundo? Então, assim, tem que estar... a dor é o dia a dia, a maturidade... Né? Vou tirar de dor para falar maturidade, mas a maturidade está o dia a dia com esse cara. Então, a gente já está acostumado com isso. Há uma vantagem? Há uma vantagem. Tem a desvantagem? Tem. Eu tenho um contrato de 30... até 2030 com ele. Eu tenho que ficar olhando, eu tenho que pensar, talvez eu não vou ter o meu melhor custo nesse momento, mas no long term eu tenho um custo mais equilibrado. Né? Se cai alguém de paraquedas e fala, deixa eu ver esse PNL aqui, quanto tá. Você está pagando muito caro. Não, peraí, eu paguei caro lá atrás, vou pagar caro agora, pago uma barato daqui a pouco. Então, no meio termo, eu tenho um benefício, isso a gente já consegue comprovar, né, via financeiro. Mas é sobre isso, acho que é sobre ter essa... Me parece que além de um jeito diferente de, vamos dizer assim, de pensar, estou vendo aí que tem um jeito diferente de negociar na história, né? Porque uma coisa é você buscar uma análise make or buy tradicional, que é uma análise meio binária, né? Primeiro você fala assim, vou comprar, eu vou avaliar as condições de comprar ou de fazer, né? E vou fazer um comparativo. E, bom, se eu, por exemplo, decidir comprar, eu vou fazer todo um plano ali de sourcing, de procurement, etc. e tal. Agora, se eu estou decidindo fazer uma simbiose com alguém ou colaborar com alguém, são outras variáveis que estão em jogo, né? Você falou, poxa, estaremos juntos por pelo menos 10 anos. Sei. Claro que quando a gente faz lá alguns contratos em compras, tipo um contrato de BTS de um galpão logístico, também são contratos de longo prazo, tem um relacionamento ali, de certa forma, implícito. Mas aqui é um pouco mais do que isso, né? Porque aqui é cadeia de valor. Né? Nós estamos falando de cadeia de valor, tem uma dependência da cadeia de valor mesmo, propriamente dita. Então, acho que é interessante entender o que mais muda, né? Vamos dizer assim, competências ou que pontos críticos a gente tem que colocar na mesa quando a gente vai, na verdade, estabelecer este tipo de relacionamento com o fornecedor e ele conosco. Eu acho que assim, o primeiro ponto é comunicação e clareza. Então, assim, o contrato você tem que estar muito bem escrito.
muito bem amarrado e a clareza de tá certo para você, porque lá na frente a gente não pode voltar para trás, não tem como, não vai no meio do caminho, tá no meio do rio, vou querer voltar. Um pouco antes de chegar no ponto do contrato, que também concordo plenamente que tem que estar muito bem amarrado, transparente e claro para todos, né? Saberem onde estão entrando, não adianta depois ter arrependimentos, né? Fica muito ruim. Então isso sem dúvida, né? Não é uma relação de compra e venda tradicional, é uma relação de dependência de certa forma. Agora, antes de entrar no próprio contrato, né? Tem empresas que são, vamos dizer assim, que às vezes apresentam as características favoráveis para entrar nesse tipo de jogo, e tem empresas que nem pensam a respeito, né? É necessário normalmente convencer a outra empresa a entrar nessa modalidade e fugir da modalidade automática tradicional de compra e venda, etc. e tal. Ou pelo menos tentar encontrar na outra empresa e na sua, claro, as características para entrar numa dessa. Eu acho que porque tem competências além do... O contrato depois sem dúvida, é uma fase importante, é uma formalização. Mas e antes disso, né? Como é que você identifica? Antes eu acho que ou trabalha isso, né? A avaliação tem que ser bem profunda, né? Você não pode pegar alguém que não tenha solidez no mercado, não pode ser um entrante, já começa aí. Tá bom. Não pode ser alguém que está num crescimento, em estágio de crescimento, mas que pode ser uma empresa que possa ser vendida muito rápido, trocar liderança muito rápido. Ou muito volátil, muito né? Volátil. Você tem que tentar buscar a empresa mais solidez, mais tradicional e mais uniforme, com um crescimento mais uniforme, não uma empresa mais agressiva no mercado para você não sofrer com isso. Porque, de novo, se você embarcar nisso, imagina, agora eu ter que, até 2030 tá meu contrato de vapor, eu ter que comprar, ir atrás de uma caldeira hoje, 26, para quando eu vou conseguir 28, né, até construir isso, não tem como, eu estou realmente de mãos dadas, um casamento mesmo com ele. Então essa é a questão. Então, e empresas talvez que estão bastante acostumadas em gerenciar sua cadeia de valor com visões de longo prazo, né? Não, isso é necessário também, né? Sempre, né? Sempre pensa a longo prazo. Isso tem que ser em longo prazo. Não adianta ter um ganho rápido, tem que ser um ganho longo prazo e contínuo, né? É um ganho contínuo e longo prazo, é isso. Então é o famoso win-win, né? Os dois ganham, mas os dois não ganham naquela... A gente está muito acostumado, né? Com a guerra de cada um pegar o valor do outro, né? Nesse caso, você tem que tentar todo mundo ganhar ao mesmo tempo e eu ganhar o meu não ter esse ativo, não ter esse problema e ele ganhar vendendo receita e tendo um markup diferente. Bom, muitas vezes não é o caso do papelão, por exemplo, da caixa. É papelão a caixa? Isso. Papelão. A para, né? Não é o caso desse porque eu diria que é um produto ali que tem bastante no mercado, né? Sim, comprar caixa de papelão, então a questão de custo não é tão exclusivo. Mas quando você fala da casca da laranja, da manga, são coisas muito mais restritas, né? Não tem abundância, você tem um número de fornecedores, ou como vapor, que é bem exclusivo. Nestes casos, não do papelão, chega a se fazer uma análise por conta do que aquele, vamos chamar de fornecedor, que não é quase um sócio, mas o que aquele fornecedor que teria poderia fazer com aquilo para analisar o risco daquilo ser mais valioso para aquele fornecedor em outra fonte. Vamos explicar de maneira bem didática aqui o meu pensamento. Imagina que a casca de laranja, você descobriu lá na coca, a da manga, os resíduos da manga, você falou, isso aqui dá para ser energia. Tá. Ele descarta, ele não faz nada com isso hoje. E você descobriu um uso, cara, para ele é muita vantagem. Sim. E para você também. Digo, se você fosse a pessoa que vai usar para ligar a energia aqui, e você, que era a coca, descarta o resíduo da manga, os dois é um ganha-ganha absurdo. Que um contrato de 30 anos é bom, porque o cara ia jogar fora a manga. Mas numa dessa, você tem outro tipo de simbiose que a casca da manga serve para 20 coisas ao mesmo tempo. Sim. E à medida que serve para 20, pode haver um leilão, né? Do cara falar, cara, eu fiz um contrato longo aqui para ser energia, mas agora eu descobri que a casca da manga serve para produção de um esterco, cara, que aduba a soja. Isso aqui os caras pagam muito mais na soja. Componente de um farmacêutico, de um hospitalar que me pagam muito mais por isso. Que a Pfizer pode comprar isso aqui para preço de ouro. Exato. E o cara vai querer romper o contrato.
A pergunta é, existe uma análise de ver, cara, a funcionalidade desse negócio aqui é ampla ou restrita e com isso dá uma segurança? Quando a gente fez das cascas, né, eu fui na vertente de energia e de alimento, ração e... Você tentou descobrir outras coisas também? Tentei. Boa. Tentei. Só que assim, o mercado era muito menor. Não era ainda exigia um fomento, exigiria, né, pô, eu lembro que a gente discutiu piscicultura, né, pô, vou fazer pellets secos para mandar para peixe. É uma possibilidade? Mas e aí? Então assim, exigiria um custo a mais que às vezes valeria, mas é o core da empresa? Não. Então meu core era produzir suco Del Valle, fazer a propaganda aqui. Era produzir suco Del Valle. Então assim, não era vender a casca. Então assim, era... Mas sim, há uma preocupação, sim. Eu acho que o contrato pode ter amarras quanto a isso. Tem multas de saída, né? Tem prazos de saída. Você tem 18 meses para sair desse contrato. Existe. Então, em 18 meses daria para você resolver a vida, ou pagar a vida, ou se você acha a mina de ouro para casca. Então, daria. Mas sim, eu acho que tem que ser analisado. E eu acho que não é só na vez, assim, tem que ser constante. Por exemplo, nesse meu caso, o mapa de risco tem que ser analisado de fornecedor, que é sócio, tem que ser analisado todo ano. Porque assim, e aí, como está a saúde financeira desse cara? Se esse cara me quebra amanhã, por algum motivo, né? Ou o que eu dei de exemplo, né? Você falou, você faz análise de risco inteiro desse sócio fornecedor, mas você também pode incluir análise de risco, este matéria-prima, commodity, material, simbiose que eu estou pegando dele, já existe outras aplicações no mercado que pode ser mais rentável para ele? Aí você joga lá na tua matriz de risco. Sim. Você não conta, né? Sim, não você conta. Não, sim. Eu descobri que a sim. casca da manga agora tem um negócio que você ganha o dobro. Sim. Mas, de novo, é uma coisa constante. Não é que você fez a análise no começo e, não, aqui 2030, 2029 eu começo a pensar. Não, tem que ser constante. A gente fala da casca da laranja, são grandes produtores, beleza, né? Não preciso citar aqui os grandes produtores de suco do Brasil, mas a gente também compra de pequenas famílias que são importantes pra gente, né? Que tem todo um apelo social, o cara tem uma fazenda menor, mas e se esse cara quebra, se o pai de família falece e o filho resolve que não, quero saber de safra, mas não vou embora. E a gente tá contando com esse volume, o que eu faço? É pequeno? É pequeno, mas é uma porcentagem. Mas impacta. Então a gente tem esse tipo de análise também gradual para esse sócio, porque de novo, business é business, né? Eu não posso ficar na mão, eu tenho que ter minha proteção, né, pro meu BCP, meu Alternative Supplier, Sourcing, sei lá. Não é fácil, não é simples, não é igual papel que amanhã eu vou para outro. É isso aí, papel. Mas eu tenho que ter uma estratégia, um crash de estratégia desse cara, para onde que ele vai. Pela tua experiência de muito tempo aí. E não vamos pegar negócio pequeno. Pensa nos negócios grandes. Quando eu digo grande, tem um montante de uma categorização ABC, A. Não sei se já fez 5, 10, 20, 30, 40, pouco importa. Mas pegando só os grandes, qual que é o teu percentual de sucesso? Que eu quero dizer o seguinte, olha, teve 10 deals grandes de simbiose industrial que eu fiz na minha vida e 9, cara, foram até o fim do contrato, feliz da vida. Qual que é renovou, né? O percentual aí de não sucesso, digamos assim? Eu acho que... Dos grandes deals aí. Eu não falaria 100%, porque eu já tive problema. Já teve rompimento, Já tive rompimento. Esse municipal de Fluente mudou o prefeito, deu problema. Então, assim... A política interferiu no... Então, assim... Caraca. Você vai em relação a isso. Então, esse é um ponto, mas... Acho que uns 60-40. Acho que 60 positivo. E além da Krauge, tem que fazer um pestal também. Permanente em cima disso, né? Olhando todas as circunstâncias, porque isso transcende a relação que vocês estabeleceram entre vocês, né? Fatores socioeconômicos, né, e do ambiente ao redor interferiram ali no sucesso da parceria. Para quem não lembra o Pestal, que a gente ensina no nosso livro. Exato. São os 6 fatores políticos, econômico, social, tecnológico, ambiental e legal. Isso aí. Por trás. Se você tem uma alteração disso, né, o seu sócio alterou por algum motivo desse, eu tive esse problema. E aí vamos rever o contrato, vamos ver, enfim.
Então eu te digo que 60-40, 70-30. Um 70-30 é um bom número, eu acho. Não, é bom. Para pensar. Não, claro. Vamos dizer assim, pelo quanto você foge do tradicional com isso, pela inovação que tem por trás disso, né? Agora, até um ponto interessante nessa linha, que é, apesar da simbiose, ou seja, existir uma relação de dependência de um para com o outro, eu entendo que normalmente existe um desequilíbrio, né? Um talvez precise mais daquilo do que o outro. Ou você, às vezes assim, o escoador, o provedor do resíduo, às vezes tem muito mais necessidade de se livrar do resíduo porque os custos de descarte são muito altos do que, de fato, o receptor. Tipo, para ele é um plus, às vezes. Pô, que legal que eu posso comprar. Eu posso comprar esse resíduo por um valor um pouco menor, reduz a minha despesa, ou o contrário. Ou é a matéria-prima essencial da empresa, da empresa dele. Só estou deixando de pagar o frete do descarte. Aquele equilíbrio, quando a gente fala ganha-ganha, tudo bem, ganha-ganha, verdade e tal, mas normalmente talvez exista um degrau de necessidade. Não, sempre tem. Sempre existia aí. Fala como é que você administra isso? É o poder de compras, né? Como ele sabe que eu estou necessitando do meu fornecedor. Eu sempre, né? Nesse caso da casca é isso. Pô, mas será que eu comprei mais do fulano A, do Beltrano? Como que tá essa alocação? Qual que é o plano de safra dele versus outro? Isso não deixa ele saber. E aí que tá a minha pergunta, tipo assim, vale a pena diversificar, quando possível, diversificar opções em todos os dois lados, igual a compra e venda? Eu preciso, por mais que eu seja... Ele sabe que a minha empresa, ela vive disso. Ele sabe que eu preciso do resíduo, mas ele não é o único cara de resíduo da casca da laranja. Então, assim, aí vem o jogo de compras, né? E é porter. Aí é porter, exato. Poder de barganha do fornecedor. Aí continua valendo, não é só uma questão, né, de negociação, uma questão técnica. Você tem que criar opções. Nesse caso que eu tenho mais fornecedores, sim. No caso da caldeira, que eu falei, não. Talvez ele tem que saber que eu posso ter investimento na mão, que eu posso pensar em mudar, sei lá, a matriz por alguma forma, tô crescendo a minha fábrica. Existe blefes e jogos de negociação. Então, assim, você tenta também não deixar aberto o caso para ele não ter esse poder todo, né? Então, a gente tenta acabar negociando isso. Mas, sim, eu acho que ainda existe um pouco do tradicional dentro disso, sim, porque e é importante. Você não precisa... É importante, você não pode abrir seu cost breakdown inteiro e falar, não, aqui eu vou 10... Não é isso também, né? Não é isso. Talvez em alguns... É isso aí. Talvez em alguns casos, acho que deve ganhar uma vantagem competitiva quando a pessoa não sabe que ela está jogando algo... Vamos pegar o bem clássico, a casca... Cara, acho que esse deve ser o mais fácil de você negociar, né? Quando a pessoa não sabe que está jogando dinheiro fora e que você vai ajudar ela para ganhar dinheiro enquanto está jogando dinheiro fora. Que já é um mercado consolidado, ele pode fazer outra coisa, né? Então, ele sabe que ele pode vender por uma ração, ele sabe que ele pode fazer outra coisa, então não é tão simples. Não, digo hoje. Hoje. Provocar a oportunidade. Estou falando de um negócio que surge do zero. Sim. Né? Estou falando de um negócio que a pessoa tem a desinformação. Mas pensando do zero, vamos lá. Eu fui atrás da casca do maracujá, da semente do maracujá, e eu vi que ela tinha um poder calorífico bom, né? Poxa, eu como vendedor, eu fui atrás do entendimento, quanto que eu posso trocar de óleo ou gás versus eu não chegar pro cara e falar, não, então você está pagando pro aterro, só me dá isso aqui, tá tudo certo. Não, peraí, isso aqui você vai evitar tanto do seu... então uma análise de valor. Para análise de valor. Eu lembro que na época eu fiz análise com a UFABC, a faculdade, até para ver o poder de enxofre que tinha dentro da fruta, que geraria na fruta, porque ela pode gerar ácido sulfúrico e queimar a caldeira, né? Que não teria se ele usasse gás né? Então, peraí, quanto tempo ele pode ter um aumento de custo de manutenção, né? Que ele vai voltar para mim. Então, assim, foi uma análise bem estruturada, não foi assim, vem cá, eu tenho um resíduo aqui, queima aí, que já é um avoidance para mim de custo. Não, a gente fez uma estrutura de valor. E eu acho que aí está o filé da coisa. Não é só simplesmente evitar um custo, é buscar uma utilidade, um valor para o resíduo, para o que você quer vender, ou o que você quer fazer de simbiose. Eu acho que está aí, está dentro disso. E aí, nisso aí, vamos pensar em duas coisas aqui. Como você
estimula isso na equipe para com os fornecedores. E estimular na equipe e falar assim, tô pegando fornecedor, tá lá. Você tem um processo ou é apenas cultural? Você cobra da equipe, tem um indicador que fala, não, só aqui dos 100% dos 100 fornecedores que eu tenho aqui, big numbers, pode falar fornecedor? Eu digo, geral, você tem 1.000, 2.000, qual que é o big number? A gente deve ter 360 hoje. Ih, já lá, 300, só para dar um exemplo aleatório. 300 fornecedores. Fala, pessoal, dos 300 aqui, não é possível que a gente não tenha 40 com simbiose. Estou inventando. Existe esse indicador, existe essa cultura? Não, a cultura é você fomentar parcerias. Fomentar, claro, que você já faz. Fomentar, assim, por exemplo, eles têm que conhecer nossa fábrica. Primeira coisa, ele não me vende o papelão, o papel, a caixa de escritório. Ele tem que ir na minha fábrica ver o meu processo. Porque a visão dele, ele pode me trazer alguma ideia. Na hora que ele vê a minha fábrica, eu falo, mas a pergunta é, que é muito boa, a pergunta é, isso é uma regra? Isso é um hábito. A gente tenta fazer da curva ABC, que você falou, isso. Da curva A e até metade da B ter uma visita anual, tanto eu na fábrica dele quanto ele na minha fábrica. Tá, vou trocar a palavra de regra então para boa prática. Boa prática. Uma boa prática que você cobra a equipe. Pessoal, fornecedor categoria A. Não, e aí eu cobro com esse KPI. Você cobra? Cobro com esse KPI. KPI, isso que eu quero saber. Você isso. Tem um KPI. Mas é um sim ou não. Não, tudo bem. Porque KPI sim ou não. Você cobra. Sim, existe a cobrança. Mas além do sim ou não, que tem a ver com a oportunidade e tal, acho que explorando essa questão do KPI, qual é o que adaptações existem? Por exemplo, quando eu compro, vou fazer um bid lá e vou comprar um item tradicional, eu tenho lá meu KPI de baseline, de saving, etc., os KPIs tradicionais. Tem alguma mudança nesse caso? Tipo, quando você identifica uma oportunidade, você tem lá um determinado ponto de atratividade para aquilo mínimo ali, para aquilo seguir adiante. E a partir daquele ponto de atratividade, se você vai trabalhando isso com o parceiro, você ainda pode ter um ganho adicional, se isso está bem negociado, se um conhece melhor o outro, traz mais valor ainda para a oportunidade e tal. Tem um indicador para representar toda essa jornada, né, entre você identificar a oportunidade e go, no go, aí depois você chega lá e melhora ela ainda? Não, indicadores são os tradicionais mesmo, né? Redução de custo, prazo de pagamento, contrato. Então, exemplo, ele foi na minha fábrica, ele olhou uma oportunidade, primeiro, qual que é a oportunidade? É tanto. Quanto que está o meu contrato com esse cara? Aí volto a fazer a lição de casa. Quanto tempo está o meu contrato? Se eu entrar com esse desconto, mais algum implemento de contrato, ele me dá mais um belisco a mais, alguma coisa? Mas um KPI, não, isso eu não chego a esse nível. Sim ou não? Ele me visitou, eu visitei ele, fomentou ideias? Sim ou não, sim ou não? É go, no go, vai ou não vai? Entendi, é um sim ou não, mas tem mais uma coisa aí, parece, de novo, eu vou falar com o que você falou, se você fala com tamanha naturalidade. E como nós não temos essa naturalidade na base da empresa, a gente fica perguntando para você o óbvio que para os outros não é óbvio, tá? A naturalidade é essa. Você fala, não, o cara simplesmente é sim ou não sim, foi lá. Nisso eu já estou entendendo que tem uma boa prática de que chama o fornecedor para ir sim ou não e avisa o fornecedor. Parece meio idiota o que eu estou falando, mas avisa, fornecedor, você vai me visitar para identificar. Claro. Não, claro pra você. Deixa eu falar. Claro, assim. Não, pra você. Eu tô chegando. Mas mas assim, shake hands eu faço no meu escritório. Ele vai lá com o corpo técnico. Você tá falando, você tá falando claro pra você. A maioria que vai fala, não, a prática, né, não é essa. Pra estreitar o laço de relacionamento. O cara não chega e fala, eu quero que você visite a minha fábrica, mas você vai visitar para identificar alguma coisa. E vou te falar mais. Alto nível no SRM, inclusive. Né? Alto nível. E vou te falar mais uma coisa. No tradicional das grandes visitas que tem de um fornecedor à fábrica, a pergunta é: quem vai do fornecedor na fábrica? Sabe quem é? O vendedor. Não, mas a gente... É lógico que não. No teu modelo não pode ser. O vendedor vende, não é um cara de produto, de operação. Você entendeu o que eu tô falando? Não. O cara que visita a fábrica é o vendedor. O vendedor vai lá, deixa eu ver, tirar uma foto aqui na fábrica. E outra coisa, na hora do contrato não tem esse negócio de, aqui nossa minuta padrão. Não, o contrato vai ser desenhado. Então, por mais óbvio que seja, vou repetir, você chama, sim ou não, e fala, me chama um engenheiro, estou inventando lá da empresa, que ele vai vir aqui procurar identificar oportunidade de simbiose. Claro. Outro nível. Simbiose, melhoria e assim... Eu vou dar e eu faço um constrangimento também pro fornecedor. Porque eu chamo meu stakeholder e falo aqui, vem cá,
tudo que ele fala para mim, você vai ouvir dele agora. Você vai ouvir dele. Então, por exemplo, eu compro cacau do A e do B. Eu faço isso. Quando o A foi na fábrica, o meu stakeholder falou assim, não, mas o B, quando o meu B usa, eu não falo o nome do... Lógico. A gente direciona, né? Mas eu tenho um rendimento menor. Por quê? Me fala o porquê. Se é a mesma especificação, a mesma coisa. Então, porque aí, para mim, que sou de compras, de novo, a visão holística é indistinguível. Isso. Eu sou de compras, eu tô pagando o mesmo preço, ou preço diferente do A do B. Mas se um meu rende mix, mais que o outro, deveria aumentar o volume com o melhor. Mas aí onde tá indo minha perda? Tá indo na fábrica, que no final do dia é o bolso da empresa inteira. Isso, então, perfeito. o tá dando dor de cabeça no meu stakeholder, o cara fala, não, vamos resolver esse caso e vamos pensar. Então, qual que é a simbiose? Não, eu vou melhorar o recebimento, vou melhorar a secagem, deixa eu ver o que tá muito fora. Esse tipo de coisa, eu faço isso também. Então, assim, pode parecer natural, mas eu acho que isso gera muito frutos, muitas ideias, né? Acho que gera melhoria. Não, eu não tenho a menor dúvida. E o stakeholder como compras, meu stakeholder, eu como compras, eu deixo ele bem... Alinhado e deixo ele contente, porque ele sabe que eu não tô só atrás do número. Isso. Tô atrás do resultado dele também. Então, eu acabo entregando valor para ele também, então eu acho isso importante. Uma pergunta importante você como líder de compras aí, essa é muito importante a pergunta. Porque eu falo bastante sobre isso. Você tem o indicador saving, redução de custo, você comentou. Você mesmo no começo comentou que não era comprador, não sabia que existia a necessidade do indicador, que é prazo de pagamento, claro. Deve ter PPM, PMP, desculpa. PMT, prazo médio de pagamento, tem que ter, PMT, então segue o clássico. Até aí todo mundo tem. A pergunta é, nesse seu modelo, você tem algum outro indicador que mede a receita gerada ou TCO, claramente, da simbiose, ou melhoria de produtividade? Você tem um indicador? De produtividade, sim. Receita, só quando a gente fala em inovação. Se eu trouxer esse cara do cacau. Por exemplo. Esse aí cara do cacau. Ele, sim, ele traria um indicador ele melhoraria meu revenue, né? Se ele trouxer... Se ele aumentar o rendimento... Se ele trouxer determinado... A gente está com um projeto que ele pode aumentar o revenue com um cacau especial, XPTO. Beleza. Uhum. Então, aí, sim, aí a gente tem um indicador quanto a Tem isso. um indicador. Tem. Aí tá outro segredo. E aqui, inclusive, nesses aí. contratos, vocês talvez devem amarrar indicadores de performance. O de fornecimento, sim. Fornecimento. Sim, que depois, assim, eu utilizando esse insumo e o rendimento que ele dá, que foi negociado ali e foi testado, ele está se sustentando na prática? Sim ou não? Está sendo melhor, está sendo pior? O que eu consigo de ganhos, aquela questão, né? Você começou o relacionamento faz 1 ano, 2 anos, aí vem o fornecedor e fala assim, olha, nós estamos experimentando uma nova cultura, etc e tal, que tende a aumentar a sua produtividade em 20%. Eu vou precisar fazer um investimento lá na minha planta como fornecedor, né? Só que você também vai ganhar. Você quer participar desse investimento, sim ou não? Sim. E aí você amarra esse benefício. Isso acontece? Sim. Só que eu ia falar é que os casos são revisitados, né? Uhum. Que nesse caso, a especificação o cara não estava fora da especificação. Sim. Ele só estava pior que o outro. Isso. Se ele está pior que o outro, okay. eu tenho que revisitar o caso e revisitar a minha especificação. Por que um é melhor que o outro? Ou você vai me baixar o preço para pagar a perda nesse ponto. Então, sim, ele é revisitado. Mas quanto a contratos disso, sim, eu acho que já que a gente está acostumado com contratos de longo prazo, eu estava discutindo hoje mesmo isso, né? Você está discutindo fazer uma parceria de um equipamento e, cara, quanto tempo fica no seu lugar para me trazer um benefício? Quanto que a gente dilui isso no custo? Isso acho que é normal, acho que faz sentido. E olha só, interessante a influência desse modelo de sourcing de compras em outras áreas da organização que dão suporte para compras, né? Tendo que o jurídico que te dá o suporte tem que ter uma outra pegada, tá certo? Para esse tipo de negociação. Não, total. Porque assim, o contrato é tailor-made, basicamente. É tailor-made, o contrato ele é bem... Ele vai além, né? Porque se me causa um problema que vai causar um problema no meu cliente, eu tô falando o cliente, o Zé das Couves, né? Desculpa o termo, mas tô falando big players mundiais, né? Então, e se esse cara me traz algum problema? O contrato amarra justamente isso. Então, o cara tem que entrar o cara vai
Tem uma laranja que aparece um metal pesado que vai aparecer. Não sei, tô dando um exemplo que eu realmente eu não sei. Mas que possa gerar um impacto num desses big players. Isso aí. E eu tô protegido quanto a isso. Então o meu jurídico ele tem uma cabeça bem setada nisso também. Agora, o jurídico das duas partes precisa estar mais ou menos sintonizado nesse tipo de uma- script, né? Porque senão um jurídico que é muito clássico com um jurídico com essa mentalidade, às vezes não se chega a um acordo no Por contrato, isso né? que eu Isso te pode falo. ser ruim. Eu te falo assim, o começo é muito duro. É, né? É bem duro. A gente como papel de executor, né? Pois é, então. Você vai no juridiquês. É. Mas se você... Assim, a dificuldade inicial faz com que o resto seja muito mais fácil. Porque aí não não há surpresa no meio do caminho. Sim. É muito difícil. Mas assim, o começo é bem difícil. Então, meio que assim, não pare, né? Dica aqui, não pare na primeira lombada. Não, Ela é extremamente importante para o resto. Não. Desanime Não o tempo desanime. para confeccionar o contrato. Exato. Não, eu acho que essa é uma dor, assim, não é simples, não são contratos simples, são contratos, de novo, eles têm que ir além. E a Da velocidade é operação. outra, com certeza. Eu vou chutar aqui com uma razoável chance de sucesso, né? Quando você vai fazer uma compra clássica de alguma coisa, um exemplo, né? Você pode comprar em uma semana, faz contar 2, 3 semanas o ciclo de compra ali e fechar em fornecimento. Normal. Esse aí... Tá você tudo vai empacotado, falar, tá tudo vou pronto. inventar esse É. 3, 4, 5 anos, né? O ciclo de fechamento não é de 2 semanas. Não tem como fazer um ciclo de fechamento desse curto prazo. Não, eu acho que Muitas vezes você tem que criar meio que um produto para quem está te vendendo, formatar esse produto para que ele veja o valor na venda que ele vai te fazer. eu acho que Porque sim. normalmente a parte vendedora não está com um problema, mas não está com um produto formatado para te vender, como é numa venda clássica, certo? Olha, imagina, você vende vapor. É. Você vai falar para um advogado Então. sobre bar, ATM, né? Essa é uma cadeira de 10 bares. Ele vai falar, que bar? Então, assim, o bar até até então o- é o bar mesmo. até um problema que muitas vezes o problema é o juridiquês, né? Não, porque é o contrário. O problema É a tecnicidade. a tecnicidade de algumas coisas tem que ser muito fortes, porque precisa. No final do dia você precisa. Eu vou fazer uma análise que eu posso estar completamente errado, mas eu não vou deixar de fazer. É um preconceito de minha parte, é um chute aleatório, mas eu vou fazer uma análise. Eu fiquei pensando aqui, vou deixar só o meu raciocínio. Tem classicamente várias empresas, né, vão contratar um CFO, tá bom? Ok. E aí o que é clássico na contratação do CFO? Uma empresa séria, grande, estava contratar um CFO. Normalmente ela contrata um CFO que tem um histórico de outras passagens, CEO também, tá? É que CFO é mais fácil explicar, mas CEO é a mesma coisa. Que tem um drive central, esse CFO. Tem CFO que é muito ligado em o quê? Puta, margem, orçamento. O cara é bem burocrata ali. Tem CFO que é bom em fazer turnaround, né? Fazer corte e tal. O cara já fez reestruturação de uma empresa. Tem CFO que trabalha bem com caixa, cara. O cara é estratégia de fusão, aquisição e tal, cara. A empresa pensa, uma empresa bem estruturada, fala, cara, vamos trocar o CFO. O que eu quero como empresa? Eu quero turnaround. Puta, turnaround, dos 100 aqui, tem 8 Especialistas caras nisso, que são bons nisso. Não que o outro CFO que é bom em fusão, aquisição, seja um mau profissional. É ótimo. Isso é comum. Estou falando um negócio clássico. Você contrata pelo histórico, né? Onde vai meu preconceito, meu erro? Você, na minha análise, é um cara que você é um head, diretor, qualquer coisa que seja, de compras, que a empresa deveria olhar para você e falar, cara, eu preciso contratar uma pessoa que o saving não é o principal drive. E que o principal drive é uma transformação de colaboração, inovação, tal. E se eu quisesse um diretor de compras de saving, eu não contrato o André, eu contrato o Joãozinho. Mariazinha. Então, eu não sei se eu fui preconceituoso. Não. Eu acho dessa que... maneira. Tem Você contextos, enxerga isso? tem contextos diferentes na área de compras. Assim, Porque tem você transforma isso. dependendo do momento da empresa e da cadeia de valor que ela atua. Eu preciso do perfil Meu diferente. chefe que tá aí me contratou faz um ano aí, né? Quando na própria entrevista eu falei assim, eu não sou de compras. Se você quer, não nasci em compras nesse ponto.
Eu não sou o cara comprador clássico. que vai estruturar uma área de compras. Que vai performar na minha PO mais rápida que tem. Não. P2P, processo P2P, vou fazer. Não. Eu acho que eu sou muito mais de... Acho que sou de saving. Acho que sou... Saving você gosta. É o triple S, né? A gente fala, né? Saving, serviço e stakeholder. Boa. Porque eu não vou deixar o serviço cair, porque eu conheço já fui de manufatura, já fui de planning, já fui de R&D. Então, assim, eu sei a dor de cada um. Eu sei que parar uma fábrica... Aí, por exemplo, você vai fazer... a gente compra um insumo de fábrica que custa R$2.000. Sei lá, um óleo para não parar a fábrica. Você fala, mas R$2.000 para a fábrica vai afetar todo mundo, um trabalho de 100 pessoas que está lá. Então, eu sei que isso é uma dor forte. Mas eu também sei que o stakeholder tem que ser ouvido e falar com o fornecedor, e eu sei que o saving é muito importante. Eu tenho que o offset da inflação é todo ano, é given, não tem o que fazer. Eu vou dar preço? Se eu der preço, meu concorrente me mata. Então eu tenho que ir atrás disso. Mas eu concordo, assim, uma estrutura inteira de compras, né? Se for falar em fraquezas aqui, eu acho pensar, né? Não é fraqueza. P2P, não é fraqueza. É estrutura foco. de... Não é fraqueza, é foco e objetivo e propósito. Eu não estou puxando teu saco. Eu não acho que é fraqueza, eu acho que é uma questão de propósito, de foco. Concentrar energia. Você vai falar, um exemplo, aquele CFO que eu dei de exemplo aqui, esse cara nunca fez uma fusão-aquisição. Você contratou um cara que é muito normal. É natural, não é que o cara é fraco, o cara é um gênio, mas tem um propósito muito claro. Não, mas é sobre isso. Eu acho que eu rodei muito, né? Eu participei de muitas aquisições, muito M&As das empresas, então eu via essas dores, né? O que tinha que ser feito, né? Na JD participei de aquisição, na Coca-Cola aquisição, na Unilever, todo mundo, eu sempre tive uma big projects, assim, então você sabe um pouco das dores. Eu vou pegar um outro exemplo teu, que de novo, para você é natural. Natural. O exemplo do cacau que você deu, eu me arrisco a dizer aqui que 70% não faria o que você fez. Pelo seguinte, porque na própria cabeça do líder, a responsabilidade dele está na contratação do fornecedor e não da avaliação de desempenho. E não da avaliação da produtividade. Eu contrato um fornecedor e, eventualmente, contrato pelo preço mais barato. Posso receber uma recomendação do meu cliente interno, do meu stakeholder, falando o seguinte, esse cara rende pouco, troca para mim. Mas eu ir lá, chamar o cara, inovar, melhorar a renda, isso aí é uma atividade que, no termo de responsabilidade de visão de segmentação, muita área de compras acha que isso está na área da fábrica e não está na área dele. Mas entendeu o que eu falei ou não? Entendi. Porque para você é natural que você se não tem a visão do todo. Mas eu vou te falar assim, eu acho que é uma visão velha, né? Acho também. Velha, eu acho que assim, se o profissional moderno não tiver a visão end-to-end... Eu concordo com você. Tiver a visão end-to-end da coisa, porque no final do dia o bônus não é relacionado à área, é relacionado à empresa. A saúde financeira da empresa está relacionada a isso. O EBITDA não está pensando quanto vai ser mesmo. A visão end-to-end é um pré-requisito forte para alguém que queira atuar em compras com esse tipo de... Eu vou trocar a palavra, tá? No seu caso é mais que visão. Eu diria que as ações end-to-end. Tá certo. As iniciativas... Não, porque visão é uma coisa. Tem muita gente hoje que tem estágios de área de compras. Eu vejo muito isso, né? Pesquisa, maturidade. Você tem áreas de compras que tem uma maturidade e fala, cara, o que eu tenho que fazer? Saving. É só isso, mais nada. Não tem a visão. Não. Aí você tem um outro nível de áreas que falam, cara, eu tenho que analisar aqui se tem oportunidades, inovação. Ele analisa. E precisa ver onde que impacta ele ponta a ponta, impacta no cliente. Hoje estamos falando bastante de Customer Centricity. Eu tenho que olhar a experiência do cliente final. E ele olha. E analisa. Esse fornecedor é melhor do que esse e isso aqui impacta o meu cliente final. Por isso que eu escolho o fornecedor A ao invés do B. Beleza. Mas ele não toma ação. Você está no outro nível que é você não só vê a visão do impacto do cliente, como você tem a iniciativa de chamar para melhoria. Vou te falar de inovação, assim, que Entendi. Entendeu? Valeu? Não, eu provoquei, porque tem gente que tem a visão, escolhe, mas a iniciativa mas não faz. Tá com ele. É isso. Fica só... O que eu já fiz muito é feira de inovação ou reunião de inovação. Aí vem o fornecedor, ele apresenta lá, né? Tem 10 pessoas vendo,
Uma pessoa vai captar alguma coisa e vai falar, nossa, pode ser. E aí isso se perdeu num dia a dia, no macro. Se o fornecedor está no seu dia a dia, tá? No seu dia a dia, ele vai na fábrica uma vez por ano, você vai na fábrica dele, ele conhece seu processo, ele conhece suas coisas. Você concorda que isso vai fomentar muito mais do que uma reunião? Eu tenho esse meu portfólio... Num pitch de 10 minutos, né? No hackathon, no pitch de 10 minutos. Não, assim, não é que não funciona. Claro que não funciona, é claro que sim. Mas eu acho que também tem que ser feito. Eu acho que pode ser um complemento do outro. Eu concordo. Né? Pode ser um complemento do outro. Esse dia a dia, o cara está no seu dia a dia. Você lembra minha produção? Né? E aí ele vai falar... já teve fornecedor para mim que falou assim... Olha... Eu estava pensando em utilizar esse produto num outro produto. Falei, que tem a ver uma coisa... Né, era um produto de cera. Na Rect, a gente lá vendia cera, né? Então, a gente usava isso em Vanish. Por que você vai usar isso? Não, porque eu acho que vai agregar valor nisso. Falei, cara, vamos chamar R&D, vamos conversar. Mas assim, por que veio a ideia? Porque um cara estava lembrando que o portfólio da Rect era tal, estava no mercado... Ele vendia Vanish, não vendia... Né? Olha o tamanho do portfólio da empresa. Né? Aí, mas ele lembrou no mercado e falou, pode ser uma oportunidade. Então, se ele está no seu dia a dia, muitas vezes as ideias saem onde? Né? No banho, na corrida. Né? Então, o cara estava no mercado, ouvindo um podcast, uma música, veio a ideia... André, e aí? Cara, vamos chamar a R&D, vamos conversar. O que nos faz concluir que tem muitas práticas dessa, vamos dizer assim, de compras num contexto de simbiose que podem muito bem ser aplicadas mesmo quando a simbiose não está presente. Claro. Eu acho que não são. A simbiose é o conceito lá, viver junto mutualmente e um melhorar o outro. Se o fornecedor está o dia a dia comigo, eu crescer, ele vai crescer também. Ele não vai... Então, o dia a dia. Agora, tendo simbiose ou não, eu poderia praticar isso mais com o meu fornecedor. Pode ter uma cocriação, inovação. Exato. Claro. Né? Isso aí. Tem uma série de coisas. Última pergunta pra gente fazer, senão a gente vai ficar 3 horas aqui. Uma última pergunta você mais ou menos falou, mas só para confirmar. Isso tudo, você chega realmente a, por comprador, por time, por categoria, por ABC, por spend, por importância... Porque uma coisa a gente sempre dá na aula nossa aqui, eu falo muito em palestra, isso que você faz tem que ser feito. Tem que ser feito. Eu acho absurdo não fazer, na minha cabeça. Só que eu dou um pequeno alento para as pessoas. Eu falo, não pensem que você vai fazer para 100% dos fornecedores, porque não é. É impossível você tratar da mesma maneira. Então, como você lida com isso, qual que é o critério de priorização? É por pessoa, é por comprador, é por spend, tem uma mistura, tá no fim. Como você traz? Porque não vão vir um exemplo bem básico. Você falou de 300, só para dar um big numbers aleatório. Não vão vir os 300, visitar a fábrica, inovar todos ao mesmo tempo. Como que você trabalha essa questão de priorização? Você respondeu já, né? Você vem no Krajic, né? Você vai olhar a sua matriz, eu tenho 4 caras de cacau. Eu não vou trazer os 4. Vou trazer o meu estratégia, o cara que eu vou levar para o meu campo estratégico, ou o cara que eu quero leverage, sei lá. Tá. Vou pensar nesses dois, assim, esse cara é leverage, vai trazer mais volume, vamos embora, vamos ver o que ele me traz. Ou estratégico, alguma coisa. Então, vai por spend e vai por a matriz de estratégia mesmo. Boa, matriz de estratégia spend por categoria. Isso que eu queria saber. Não pela área como um todo, e sim por categoria. Por categoria, mas assim... Faz sentido, mas... Por categoria, mas assim, a gente está numa discussão de pallet. Pallet não é uma coisa que é incomum. Você tem muito fornecedor por aí. Só que eu tenho uma especificidade, XPTO, tamanho, para exportar meu produto. Então eu estou fazendo análise por pallet. Né? É diferente de um player que é... Não cacau, deixa eu pensar um player mais... um cara que vende Carragena, um produto que vai outro produto que vai na minha... Ou etanol, vou pensar em etanol, que são players menores, ou big player que tem aí, né? Eu não vou tratar o cara do pallet igual ao do etanol, mas eu vou ter que olhar o cara. Perfeito. Porque eu tenho 10 milhões de caras aqui e eu vou ter que tentar entender. Não vou trazer os 10 milhões, eu vou trazer 1, 2... entender o que ele pode me ajudar ou não. Mas é por categoria
e por onde está alocado na minha matriz de categoria Perfeito. estratégica esse fornecedor. Eu acho que basicamente... Bom. E spend, de novo. Spend. Não, porque é bem importante isso aí. Parece bobinho também, mas às vezes, eu sempre falo muito isso, né? Quando a gente fala sobre CrowdGeek, por exemplo. É meio maluco, porque a CrowdGeek todo mundo olha e fala, já sei fazer aqui, né? Parece meio bem simples. Ela é, mas tem uma sacada que no nosso MBA a gente fala sobre isso. E não foi fácil chegar a essa conclusão. E eu entrevistei, na hora de montar o material, a gente entrevistou vários diretoras para chegar a essa conclusão. Qual que é o nível que você coloca e plota o pontinho na CrowdGeek? Até a CrowdGeek você tem um pontinho. A granularidade, né? A granularidade. A precisão. E aí, parece um negócio meio estranho. Você fala, não, Alex, a pergunta é óbvia, eu ploto aí. Não, plota... Me fala exatamente o quê? Então eu vou pegar açúcar, só porque você tem a ver com um exemplo. A gente tem um exemplo de açúcar dentro do nosso MBA, né? Eu posso pôr a categoria de sucralose. E eu posso plotar sucralose e um outro nível eu vou pôr, sei lá, aspartame, não manjo, sei que manjo, não, aspartame. E na outra categoria eu vou pôr lata e embalagem. Na minha CrowdGeek, eu tenho uma CrowdGeek que tem 3 pontinhos, embalagem, sucralose e adoçante, espaçante. Bom, elas não se conversam, mas eu tenho 3 pontinhos na CrowdGeek. Só que eu posso pegar e falar, não é sucralose que eu tenho que pôr um pontinho. Eu tenho que pôr açúcar e competir ele com a sucralose. E competir. Aí não, no outro tem que pôr açúcar cristal ou açúcar no cristal. E aí você vai descendo e fala, cara, qual o pontinho que eu ploto? E a minha conclusão, olha a minha conclusão, discutindo com o pessoal lá na época. A minha conclusão não tem certo ou errado, é o dono da CrowdGeek que manda. Vou traduzir. O nível do comprador, ou do gerente, ou do coordenador é que manda. Então, na minha análise, olha que interessante a minha análise aqui. Você, como head, a tua CrowdGeek vai ter categoria. A CrowdGeek do coordenador vai ter, vou inventar aqui, subcategoria. A CrowdGeek do comprador sênior vai ter o produto. E a CrowdGeek do comprador júnior tem a SKU. Porque ele tem que priorizar dentre as SKUs que ele compra. Para ele ter uma priorização no nível dele, ele compra de 20. Cara, ele tem 3 importantes dele. Que para você pode ser peanuts lá no bolão. Não, Mas para ele, esse comprador aqui tem 10 coisas que ele compra. Ele tem 3 importantes e 7 que não é tão relevante. Então, onde estou chegando nessa priorização? Que você matou aqui, você vai ver o pallet. Cara, o pallet, para algum ponto de uma pessoa que só compra pallet e outras coisas, o pallet é bem relevante para ele. Claro. Né? Que para a empresa pode ter um spend baixo. E as pessoas erram, né? Porque se só o head, só a liderança fizer a CrowdGeek, esse spend baixo não aparece. Mas para o cara ele é o mais importante. Sacou o que eu falei, cara? Entendi. Mas eu acho assim, eu sempre tive... Desde que eu estou em compras, todo comprador tem que ter a sua categoria. Mesmo que seja pequena. É um estagiário? Tá, então você vai comprar um spend de etiqueta. Vai comprar etiqueta. Quanto que eu gasto de etiquetar? 40 mil reais no ano? Tá, então... E aí, quanto que eu consigo reduzir 10% de etiqueta? Aí, de novo, 10% vai dar nada de dinheiro. Nada, não vai dar nada. Mas concorda que 10% é muito difícil um atendimento? Não, você matou. O uso da ferramenta CrowdGeek. Isso. Mas você matou um exemplo bem mais popular do que eu dei. Vamos pegar esse que é bem legal. Você pode ter uma CrowdGeek plotada diretos e indiretos MRO. Sim. Aí embaixo de indiretos você pode ter facilities. Que ainda dentro de facilities você pode ter papelaria. Que dentro de papelaria... Você pode ter caneta, folha e etiqueta, que dentro de etiquetas você pode ter etiqueta de 30, de 40, adesiva, não adesiva. Papel e não papel. Né? Papel, não papel. Essa é a sacada, entendeu? Sim. O que você plota lá? E para esse cara que é novo, ele pode ter 10 etiquetas e 10 canetas para comprar. Qual a caneta mais importante do cara? Sei. Legal. Mas é ali que ele aprende a usar. Qual a caneta? É isso? Qual a caneta do cara? Ele pode comprar caneta, mas ele compra Bic e Montblanc. Aí vai falar, cara, Montblanc eu vou chamar, a Bic eu não preciso. Tamanho no documento na matriz CrowdGeek, na verdade, né? Qualquer uma dessas análises. Essa é a sacada. Então, foi legal isso, porque você priorizou nessa lógica, né? Você priorizou de falar, puxa, não é só pelo spend do geral da Tate. Na verdade, é por aquela importância que tem dentro daquele nicho ali. Sim. É isso. Muito bom, André. Bom, vamos para as perguntas. Ai, meu Deus. Bate bolas agora, ping-pong.
Você tá com elas aí? Tô com elas aqui. Ricardo, porque aí eu faço uma, você faz outra, hein? Isso mesmo, ping-pong. Você começa? Primeiro eu começo. Primeira pergunta, uma frase de impacto. Putz, aí você me pegou em frase. Eu não sou muito fã de frases, mas eu gosto de poema, né? Boa! Eu gosto de poema. É diferenciado. Poema, né? Minha esposa jornalista vai ficar contente agora, né? Mas enfim, eu gosto de poema. Eu acho que tem um poema do Drummond que fala: se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não uma solução. Então, eu acho que as coisas não tem que ser simples. Vou fazer isso aqui porque tá feito, eu tenho que ir no detalhe. Não adianta eu comprar o pallet se eu não olhar 5 pallets ou crage, que eu acho que não tem que ser uma rima só por ser solução. Eu acho que tem que fazer bem feito as coisas, não adianta. Bem informado, né? Perfeito. Aqui na live tem o cubo aí atrás, né? Que tá só virado o 6 Live Universe. Você pegar os outros, são os valores da live, né? Cada lado do cubo tem um valor nosso. E um valor é obsessão por detalhes. É isso. Obsessão por detalhes. Eu não digo nem que eu sou tão detalhista, tá? Mas eu acho que a gente tem que evitar fazer só o primeiro step. Olha o segundo tier, o terceiro, olha, né? Dar valor ao detalhe, respeitar o detalhe. Né? Olha para um todo e vai. Não ser só uma rima ou solução. Para essa solução, vamos pensar mais. Eu acho que isso é importante. Boa. Coloque aí um conselho relevante que você recebeu. Eu tive um chefe que ele falava assim: quando você responder alguma coisa, você tem que falar 3 coisas na resposta, né? O detalhe, né? O detalhe inicial, o porquê que você está falando, conta uma história bem resumida e o plano de ação. Faça sempre isso, né? Então, para você não ficar, mas vir perguntas. Então, eu acho sempre importante. Tentar, você vai chegar aquele e-mail, você manda aquele e-mail. Uma súmula bem sucinta, mas com isso, né? Começo, meio e fim, não deixar o que é isso? Aconteceu isso. Por quê? Tá, e eu estou fazendo isso. Ponto. Não precisa ser e-mails grandes, mas pra contar uma história. Exato, mas assim, tentar um pouco dar um conteúdo. Eu acho que essa é uma pra gente que todo dia está sendo consultado. O que é isso? Você fez isso? Eu tô com risco nisso aqui? Não, então você tenta responder. Dizer, traz uma manchete completa que se eu quiser o detalhe, eu pergunto. Claro, aí não, vamos. Quer um detalhe? Então vamos fazer uma reunião, manda um documento. A sacada aí é o que tá fazendo, né? É isso que eu gosto. Né, particularmente, desse resuminho. Assim, resumo. O que você vai fazer? Legal. Resumo um pouco de detalhe e o plano de ação. Assim, tentar fazer isso. Né? Obviamente, né? Oi, bom dia, tudo bem? Você não vai fazer isso, mas assim, quando eu vi algum e-mail um pouquinho mais, o que é isso? Você pode me dizer o que é? Tenta fazer assim, eu acho super... Esses 3 pacotinhos eu acho essenciais, assim, melhorar a comunicação. Muito bom. Uma competência, a graça é sempre que não pode falar várias, tem que escolher, poder de decisão de escolha. Uma competência que hoje todos devem dominar. A comunicação. Acho que sempre foi essencial, é ainda e será ainda comunicação. Para você fazer um bom contrato, para você fazer uma boa negociação, para você gerar a gestão da expectativa das coisas, eu acho super importante. Comunicação, acho que é o grande mal que a gente sofre aí hoje em dia e vai continuar sofreu atrás, todo mundo tem que tentar melhorar isso, acho isso essencial. E se você lembra de alguma situação relevante de algo que você assumia como uma verdade e depois teve que mudar de opinião? Ou seja, teve que... eu achava que era por aí, mas tal projeto, tal circunstância, tal situação, tal desafio me ensinou algo diferente e eu mudei de opinião. Eu vou falar conceitual, posso? Eu acho assim, eu sempre achei que as empresas eram as responsáveis por inovação no mundo, tá? E tem um livro que fala O Estado Empreendedor, a Mariana Mazzucato, que ela fala o quanto que o Estado faz em relação a isso. Depois disso eu fui atrás da UFABC para estudar a casca para me gerar alguma coisa. Eu tento fomentar com escola, organizações estaduais, esse tipo de coisa, porque a pré-inovação ninguém enxerga, né? Todo mundo só vê. Esse livro é muito bom porque ele fala isso, como que, cara, se não tivesse... O Estado fomenta... Fomenta lá atrás, né? Fomenta muito lá atrás. Tem muito ali aquela questão econômica, vamos dizer assim, de exatamente. prazo por trás ele incomodando. Exatamente. Né? Dando pressa na coisa. Exatamente, ele não tem essa pressa. Então, assim, qual é o nosso papel como indústria? Eu acho, não é só inovar para a gente ganhar dinheiro e a competência. Claro, tem que fazer, não é só. Mas como que a gente pode fomentar um muito longo prazo
fazendo essas questões com universidades. Eu acho isso bacana. E isso é uma verdade que quando eu começo de carreira eu não tinha. Eu falava, não, quem inova não é. E no final do dia não. Eu acho que é o ciclo por um todo, né? Que uma situação, um ambiente que fez gerar essas inovações que estamos aí hoje, né? Está coberto de razão. A pré-pandemia, nós fazíamos missões, né? E o Ricardo foi com a gente. Umas missões de líderes de supply para fora do Brasil. Hoje eu vou falar essa que você fala, puxa, que situação que ele está vivendo no Israel, né? Mas vamos esquecer o momento atual e vamos pensar que nós, via Live Números em Brás, que fomos para Israel com um grupo de líderes de supply e a gente visitou Israel. Cara, foi sensacional, foi fantástico. Poderia falar 1 hora aqui, 2, 3, 4 de Israel, mas o aprendizado central é Israel tem um ecossistema, essa é a palavra, de inovação, e tudo que tem ali, do volume de startup absurdo que tem, é um ecossistema que tem universidade, governo, fundo, tem a questão da necessidade, porque eles têm um país pequeno com pouco consumidor e pouca água, tudo no ecossistema faz inovar. Não é empresa. A empresa é apenas um elemento do elo. Quando você olha e enxerga aquele negócio em Israel, você vê como no Brasil nós estamos muito longe, mas muito longe desse ecossistema de inovação. E é fantástico. Tem algumas coisas, né? Falei de novo, poderia falar horas e horas aqui. Teve uma coisa que me chamou absurdamente a atenção, porque eu trabalho com educação, né? Universidade aqui na Live. E a gente visitou universidades lá em Israel. E aí, um dado momento, eu perguntei. Por que eu perguntei? Porque eu saquei, fiquei na dúvida, fui lá e fiz questão de perguntar para a diretora da universidade. Falei, me fala o seguinte, de maneira bem pragmática. De onde vem o percentual de receita de vocês? Fala assim, big picture, não precisa detalhar. Aí o resumo um percentual vem de pagamento de mensalidade, pequeno, percentual pequeno de doação. Você pega Estados Unidos, o percentual de doação é grande, né? Você pega Harvard, o donation lá é grandão. Percentual pequeno daqui, um percentual do governo. Então a receita de Israel vem, percentual do governo paga para a universidade, percentual das pessoas que pagam mensalidade do serviço, um percentual de doação e um percentual de royalties. Aí você fala, royalties? Da onde vem essa lógica do ecossistema? Sim. A inovação que os alunos fazem em todo o ecossistema sai de dentro, a universidade é dona daquela startup, o produto vai para o mercado e a universidade é sócia. Então, ela tem um percentual que se paga de um produto que foi inovado no ecossistema inteiro, ela recebe um FII ali. Por quanto? 30 anos? Então, assim. Não é muito diferente. No Brasil não existe nada. Nem o donation. Não temos nem faço a meia culpa. Aqui, eu fiz uma escola pública e... Se a gente parar a universidade no Brasil, tipicamente são 2 fontes e normalmente isoladas, né? E só tem uma fonte de renda, tipo a nossa da Live. A única fonte de renda é empresa ou pessoa que paga. Não tem mais nada. Não tem doação, não tem royalties, não tem nada. Não tem isso aqui. Se eu pego uma USP, por outro lado, é 100% do governo. O governo paga tudo. Cara, não, Israel, a universidade tem um portfólio de share ali. Concordo. Mas esse é o ponto, fazendo a minha culpa. Eu fiz USP, eu nunca dei nada na faculdade. Poderia, né? O que poderia? Mas também fui fomentado a tal. Alguém bateu e falou, vem cá, André, então precisa... Não, então assim, de novo, a gente ainda está muito precoce realmente nesse nível de... Eu acho que faz sentido. Mas é isso, eu acho. Mas é um baita aprendizado, porque esse aprendizado eu tive também, né? De falar, puxa, o que eu achava aqui? Não, a inovação vem do ecossistema. Isso aí. E para fechar, a última pergunta de todas é uma música que você pode nos recomendar aqui, que tem um carinho especial por essa música. Eu gosto de tudo, cara. Gosto de tudo. Toco instrumentos musicais. Toco. Mas é música... Toca o quê? Baixo, violão, guitarra, cavaquinho, caramba, hein? Teclado, piano, louco. De tudo. Um pouco de bateria. Mas eu acho que música é momento, né? Cada momento de vida, eu acho que eu tô no momento... Eu não sei se é porque teve o show do Gil esses dias, mas assim, tô no momento ouvindo Tempo Rei, tentando acalmar um pouco a ansiedade. Eu tava ouvindo ontem essa música. Assim, nossa, Tempo Rei. Vai, calma a ansiedade, faz as coisas, tudo tem seu tempo, né? Eu acho que, de novo, né? Não é pra... Isso aí.
Cara, uma coincidência que eu cheguei em casa, minha esposa tá ontem, eu vi na Alexa, tava vendo? Olha, eu cheguei lá na porta, abri, ó, tempo rei, ó. Eu acho que hoje em dia a ansiedade é um dos grandes males, né? Então a gente tem que aprender a respeitar esse tempo, obviamente não sentar em cima dele, mas respeitar e entender o avanço disso tudo, eu acho importante. Muito bom, André, muito bom. Antes de encerrarmos, vamos pegar ali, nós temos um pequeno presentinho para vocês. Esse pequeno presentinho nós temos uma caneca. Opa! Uma água aqui. Maravilha. Obrigado. Essa caneca do Supply Talks, né? Esse aqui é do Supply Gold, mas esse aqui é do Supply Talks. Obrigado. E essa caneca não está à venda. Essa caneca só tem quem participa do Supply aí, ó. Talks. É isso aí. Já não tem a fonte de receita que você está falando. E a gente só doa. Só quem participa do Supply Talks tem essa caneca como um convidado e um membro que fez parte. Mas obrigado, lisonjeado de participar, acho que fico feliz, espero que ajude quem escutou e à disposição aí. Ajuda demais. O que vocês precisarem, o que o pessoal, acho que vocês vão deixar minhas redes sociais aí, contato, uma boa troca de mindset, eu diria. Exato. Né? Foi uma boa troca de mindset para muita gente. É isso aí. Muito demais. André, muito obrigado. Muito obrigado, André. Muito obrigado. Aprendemos hoje, hein? Sim, aprendemos. Foi legal, viu? Foi bem instrutivo. Pessoal, se vocês gostaram, sempre repito, compartilhem todas os streamings e compartilhem nas redes sociais, indica lá, pega os cortes, porque, como eu disse aqui, teve muito aprendizado e um novo mindset de como tratar, liderar uma área de compras e você aprendeu sobre simbiose industrial. Então, um abraço, espero que tenha muita simbiose daqui para frente e até o próximo Supply Talks.